Noah Enos foi a um show no South Shed em Goose Island, mas nunca voltou para casa. Eles deixaram o panfleto hoje à noite esperando que alguém da comunidade reconheça e avise a polícia? A namorada dele disse que tudo isso é muito estranho. Uma criança de 6 anos não voltou para casa na noite de segunda-feira após ir a um show no South Shed. A vigília em frente ao South Shed não é só por Noah Enos, mas também para lembrar todos os jovens desaparecidos em Chicago e encontrados em corpos d'água. Um marinheiro dos Grandes Lagos está desaparecido. O grupo de busca se reunirá mais tarde hoje em Waukegan. E este é o último vídeo conhecido de Gray, do lado de fora da boate Ibiza em Waukegan. Gray foi visto pela última vez na câmera ali, andando por um beco, se afastando da boate. Novos detalhes surgem sobre a morte de um estudante da Northwestern encontrado no Lago Michigan em dezembro. O corpo foi retirado do Diversey Harbor em 21 de dezembro. O médico legista do condado de Cook anunciou ontem que a causa da morte foi afogamento acidental. Empresário jovem desapareceu e depois foi encontrado morto. Tem um homem na beira da praia. Ele não está se mexendo. Estou sem resposta. Ninguém o viu saindo. Na manhã de quarta, seus piores temores se confirmaram quando a polícia atendeu um chamado antes das 2h sobre um homem inconsciente na água. Então não é natural. É como se... uma possível afogamento. A polícia confirmou que o corpo encontrado no Rio Chicago é de Inaki Vascaran, de 23 anos. A graduada pela Universidade de Illinois e moradora de Lakeview não dava notícias desde o Halloween, na madrugada de domingo. Ontem à tarde, pouco antes das 5, a unidade marinha do Departamento de Polícia de Chicago retirou um corpo do Rio Chicago, perto do quarteirão 1000 da Southwell Street. Pouco tempo depois, a polícia confirmou que era o corpo de Yak Bascom. São centenas de jovens de todo o país. Suas mortes foram classificadas como afogamentos acidentais. Agora, esses detetives aposentados dizem que é assassinato. São quase 300 jovens em todo o país que foram drogados, sequestrados, mantidos em cativeiro, assassinados e depois jogados em corpos d'água para simular afogamento. Dizem que todas as mortes têm em comum pichações de um rosto sorridente próximas ao local. O veterano detetive do NYPD, Kevin Gannon, acredita que é obra de mais de um assassino. Rastreamos esses caras há 12 anos. A organização tem homens e mulheres envolvidos. Este grupo é bem estruturado e possui células nas principais cidades dos Estados Unidos. A teoria é mostrada na série documental Os Assassinos do Rosto Sorridente em Busca de Justiça, no canal Oxygen. Ele era só o vizinho que você queria que sua filha namorasse. Brian, filho de Stephanie Wells, era um veterano da Marinha de 21 anos e estudante de finanças quando desapareceu no ano novo de 2000 de NSG. 2 meses depois, encontraram seu corpo boiando em um lago em Gary, Indiana. Nossas vítimas pertenciam a um grupo demográfico muito específico e restrito. Altamente inteligentes, atléticos, de ótimas famílias. Não há rapazes gordos nem rapazes realmente magros ou baixos. Em 2009, a morte de William Hurley foi estranhamente semelhante. Ele foi encontrado no Rio Charles, em Boston. Perto dali, havia um rosto sorridente. Sua mãe, Lynn. Um jovem tão doce, de coração terno e bonito. Esses e as centenas de outros teriam sido vítimas do grupo que ex-detetives chamam de assassinos do rosto sorridente? O FBI enviou esta declaração. Não encontramos nenhuma evidência que comprove a teoria de que essas mortes são obra de um ou mais assassinos em série. Ainda assim, essas mães continuam convencidas de que as mortes de seus filhos não foram acidentais. E eu espero que a justiça seja feita. Estou tão revoltada, estou com tanta raiva. Hoje, antes de analisarmos outro caso enigmático, quero falar sobre uma verdadeira mão na roda que está me ajudando a retomar minha rotina pós-verão sem caos, Cook Unity, sempre alternando entre pesquisas noturnas sobre conspirações governamentais, juntando as peças de cenas de crime e gravando episódios. Minha agenda é cheia. Encontrar tempo para comer bem parece impossível, mas é aí que a Cook Unity ajuda. É uma plataforma comandada por chefs que entrega refeições frescas inspiradas em culinárias do mundo todo que eu adoro, direto na sua porta. Tenho comido as refeições deles há mais de uma semana e a praticidade mudou tudo pra mim. O destaque é a experiência gourmet em casa. Pratos com qualidade de restaurante, preparados por chefs premiados como o salmão grelhado ao molho de ervas e limão da chefe Esther Choi, chegam em embalagens sustentáveis, prontos para aquecer em minutos. Como vocês sabem, às vezes a vida interfere. Este verão foi insano com minha agenda de gravações. Sinceramente, acho que passei mais tempo viajando do que realmente em casa. E voltar dessas viagens, retomar uma rotina rigorosa, foi um desafio assustador.
Mas a Cook Unity deixou tudo mais empolgante com sua variedade culinária. Quero dizer, só de imaginar ter centenas de pratos para escolher toda semana, desde opções compatíveis com a dieta cetogênica, como frango grelhado com legumes assados, até delícias veganas cheias de sabor e sem abrir mão de nada. O melhor é que essas refeições são mais baratas que comprar ingredientes, pelo menos pra mim, não desperdiço mais dinheiro com ingredientes que estragam. A Cook Unity ajuda a evitar desperdício de comida. E sinceramente, isso facilita sua alimentação diária. Com a Cook Unity você come melhor e economiza, não tem lado ruim. Então, se você está pronto para adicionar um pouco de espontaneidade e nutrição à sua rotina, acesse o link na descrição deste vídeo agora para experimentar a Cook Unity e ganhar 50% de desconto no seu primeiro pedido de refeições preparadas por chefs, entregues fresquinhas na sua porta. A Cook Unity oferece 50% de desconto no primeiro pedido para meus espectadores. Clique no link abaixo e use o código Paranormal50 para testar. Obrigado a Cook Unity por patrocinar este vídeo e facilitar minhas caçadas misteriosas com refeições gourmet. O link está na descrição. Eu recomendo muito que, se você está procurando um serviço assim, escolha a Cook Unity porque é simplesmente delicioso. É muito fácil. Você pode escolher opções bem saudáveis. Na minha opinião, não há nenhum ponto negativo. Mas de qualquer forma, vamos voltar ao vídeo de hoje. Ei, irmão, só queria perguntar mais uma coisa. Vamos fazer o outro Alabash antes de vir pra cá. A gente vai ao Lizzie McNeil's, de onde o Samax saiu, sabe, na margem do Lakeshore Drive com a Fullerton. Isso, é na Fullerton Parkway com a Lakeshore Drive, onde estamos agora. Vamos para a cena onde Matthew Samax, um homem jovem, branco, de 31 anos, veio para a cidade a negócios. Ele era tipo um cara de tecnologia e estava hospedado no Hotel Sheraton. E ele se levantou de manhã, acho que ele chegou no dia 4 e no dia 5 tinha uma reunião com o pessoal de uma convenção. E ele tinha falado com a mãe dele de manhã e disse que estava a caminho da convenção e ele nunca chegou lá. As pessoas que trabalhavam na MGM não o viram o dia todo, tentaram entrar em contato com ele. Ele era daqueles caras que estava sempre no telefone, respondia na hora. Se a esposa dele ligasse, se a mãe dele ligasse, qualquer pessoa, ninguém tinha notícias dele. E então ele vai parar no Rio Chicago 15 dias depois, em 20 de dezembro, afogado, meio congelado. E o que aconteceu foi... Uma testemunha, possivelmente um barman, apareceu e disse que não sabemos se era ele mesmo. Ela acreditava que viu ele naquele bar, tipo, quase o dia todo. Talvez ele tenha cortado a reunião e não foi. E ele ficou lá por 5 horas, mas 5 horas seria tipo das 8 da noite até 1 da manhã. E ele saiu às 1h30, quando o bar fechou, 1h30 da manhã. E saiu e foi visto tipo na cá, eles acham que era ele na câmera andando em direção ao Hotel Sheridan, mas ele nunca chegou lá. E então ele cai no Rio Chicago como se tivesse passado pelo corrimão. O bar chama-se Lizzie McNeil's. Notei apenas que todos os caras usariam semelhanças com outros casos, vítimas e nomes de bares ou algo assim. Porque temos muitos dos mesmos bares, sejam bares de fraternidade ou não. Havia alguns bares, fosse em Chicago, em Wisconsin ou lá em Madison. Eles frequentavam outros bares que tinham nomes parecidos. Esse com o nome McNeil's foi o primeiro, foi a nossa primeira vítima. Isso seria algo que eles poderiam querer usar para nos direcionar como investigadores. Tipo, aqui está outro para vocês. Ou vocês conseguiram, vocês descobriram, vocês perceberam que isso está conectado, então esse era o único motivo. Mas... Então, sua primeira vítima que foi altamente divulgada, eu acho, e que você meio que considera como o início oficial da sua teoria. Naquela época, especialmente, é Patrick O'Neill. Patrick McNeil? Patrick McNeil. Sim, mesmo sobrenome McNeil. Analisamos isso, mas ao ver o relatório da autópsia dele, ele está parcialmente congelado. Ele não se afogou porque tem 413 gramas de líquido no pulmão direito e apenas 388 no pulmão esquerdo. Agora, os pulmões da maioria das pessoas variam de 300 gramas cada até 400, então ele está dentro dessa faixa. Ele está com uma média de 400, isso dá um total de 800 gramas de pulmão. Normalmente, em casos de afogamento, passa de 1000 gramas e a maioria fica entre 1.100 e 1.200, mas você pode ver o que ele tinha aqui. O cérebro dele mostrou que ele tinha edema cerebral. Então ele teve inchaço no cérebro que se manifestou, segundo disseram, pelo achatamento das convoluções corticais. Ele apresenta sulcos estreitos e ossos temporais alargados.
Quando você analisa tudo, do ponto de vista do diagnóstico anatômico e do início da decomposição, concluo que ele provavelmente estava congelado pela água do rio. Cardiomegalia, que era de 446 gramas, o que significa apenas que o coração não perdeu peso. Ele tem hipertrofia biventricular, que é o espessamento das paredes, o que também pode indicar que ele tem um problema cardíaco nos ventrículos do coração. Ele também tem asma brônquica, ele tinha colesterose da vesícula biliar, que é como colesterol na sua vesícula biliar. É só que isso produz pólipos, mas é algo não canceroso. E então ele teve hemorragia nos ossos temporais. E esse é o que me interessa, porque diz que é trauma, o que pode levar à perda de audição, paralisia do nervo facial e hemorragia intracraniana. E ele realmente tem edema no crânio e no cérebro. Então, de alguma forma, isso me diz, independentemente do que quer que fosse, o que o coração dele estava fazendo, ele não morreu de ataque cardíaco. Talvez tenha morrido na água, quem sabe? O lugar é aqui, bem à beira d'água. Ele saiu mesmo do bar? Podemos descer ali. Você pode estacionar na Connor se houver vaga. A gente pode descer lá e eu posso te mostrar de onde veio, no Hotel Sheridan. Mas aquilo me diz que ele sofreu um trauma. Alguém bateu nele. Não é diferente dos caras como Martin Gutierrez, Christian Pilg ou Jeff Jones lá em Austin, que foram atingidos na parte de trás do crânio e alguém bateu nele. Seja o cara com quem ele estava conversando, ele estava falando com um senhor mais velho, de barba e cabelo grisalho. Eles saíram juntos e ele acabou na água. Esse cara atraiu ele para fora do bar? Quero dizer, normalmente olhamos para as nossas vítimas como, nossas vítimas, nossos suspeitos, são os que eventualmente vão ser réus. São mais jovens, mas isso não impede que tenham indivíduos mais velhos. Porque sabemos que essas coisas acontecem há anos e, pelo que sabemos, pelas informações que temos, as pessoas são trazidas para esse grupo ainda jovens. Sabemos que essas crianças são recrutadas. Muitos deles são recrutados em instituições que são quase como, mas não exatamente como clubes de jovens ou YMCA ou algo assim, mas são tipo casas de acolhimento, onde eles conseguem pegar essas crianças que estão procurando por algo. Eles têm famílias, são crianças problemáticas ou algo assim, e eles as trazem e as doutrinam no sistema. Sabemos que pessoas mais velhas comandam isso. Esse senhor pode ser uma dessas pessoas? Não sabemos, mas foi seu último envolvimento. Sim, ele teve alguns ferimentos graves. Isso me mostra que não foi simplesmente ele saindo, a menos que o tenham drogado e ele caído na água. Quero dizer, ele teve algum tipo de lesão no crânio, onde teve dano no ouvido, ele poderia ter tido paralisia facial, algo que poderia até ter tirado o equilíbrio dele, sabe? Não sei qual é o Sheridan. Pode ser por aqui, mas nem tenho certeza. Mas é por aqui que ele poderia ter andado, e vão alegar que ele simplesmente caiu da mureta e foi parar na água. Não acredito totalmente nisso, ele só passou por ali. Mas isso não é baixo, como aquele muro no Texas, que é enorme, dá para cair dali. É um muro de cimento ou de tijolos. Esse cara não caiu nisso aí por acaso. Quero dizer, sabe, é um lugar lindo para vir e tomar um drink. E ele está indo, sabe, voltando para o hotel e aí acaba no Rio Chicago. O que aconteceu com ele para não ir à reunião vai além da imaginação de qualquer um, sabe? Eu não sei o que aconteceu, especialmente com um cara como esse. Ele diria que seria diferente se estivesse bêbado na noite anterior, mas não estava. Ele estava conversando com a família dele de manhã, com a mãe dele ou algo assim, e de repente ele se foi. Sabe, é rápido assim. E então, o que aconteceu com ele, sabe, durante os dias em que ele ficou desaparecido?
Ele sumiu por 15 dias e foi encontrado em 20 de dezembro. É isso que quero dizer. Onde ele estava? Bem, se você pensar bem, quero dizer, é assim, eu entendo que estava frio, mas ele deveria ter levado um pouco de água com ele. Sabe, ele deveria ter se afogado, o que me diz qual foi a causa da morte. Sabe, isso é tipo J. Paul, que tem, sabe, um monte de ferimentos. Ele foi espancado, está com o osso ióide quebrado, sinal de estrangulamento manual. Levaram sua câmera, pois supostamente tiraria fotos das pontes na época. Ele estava fazendo um trabalho para a universidade, para a faculdade, e ele tem lacerações que vão até o fêmur. E eles finalmente classificaram esse caso como homicídio, e eles não têm ideia, eles acham que foram os moradores de rua. Pode até ter sido os moradores de rua, só que meus caras nunca realmente, ou minha gangue, porque tem mulheres envolvidas, nunca realmente agrediram pessoas desse jeito. Na maioria das vezes não levam dinheiro ou carteiras, apenas os celulares. Sabe, eles podem mandar mensagens para o celular ou enviar mensagens do celular como se o cara ainda estivesse vivo, certo? Então descobrimos porque o que eles dizem é tipo, nós estávamos com ele nesse horário, sabe, com o Todd Guy, eles fizeram isso, eles mandaram uma mensagem. Eles já sabiam que ele estava incapacitado, mas avisaram que o pegaram mandando uma mensagem, mas nada se compara a esse cara. Sabe, será que alguém poderia ter feito isso com o Paul Hill? Eu não sei. Pessoas em situação de rua teriam que fazer algo muito grave, pois disseram que levaram ele para a água e cortaram com lâminas de hélice ou algo assim. Isso é bem doentio se você só quiser roubar o cara e a câmera dele. Certo. Meus caras poderiam entrar nisso e fazer algumas coisas de tortura? Quero dizer, eu acho que esse caso é meio que uma aberração em relação a todos os outros casos. Isso realmente não se encaixa no padrão generalizado do que temos, sabe? Como eu disse, a maioria das pessoas não se machucou, exceto Randy Lexwell e Jeff Jones, que caíram da mesma ponte anos depois. Jeff sobreviveu e foi encontrado GHB em seu organismo, provando que ele foi drogado. Ele disse que tomou só 2 ou 3 drinks, acho que apenas 2. Ele é grande como você, isso preocupa. Ele não era magro como eu. 2 drinks não afetariam alguém do tamanho dele, certo? Então claramente algo mais foi colocado no corpo dele. Então tenho uma pergunta pra você. Claro. Depois de fazer isso por, você sabe, mais de 20 anos pesquisando esses casos, estando no local, trabalhando com as famílias, como é pra você, de modo geral, olhar para um rio à noite? Isso te desperta algum sentimento ou pensamento? Sim, isso me incomoda saber que foi assim que eles passaram a última noite deles. Sabe o que quero dizer? E todo mundo simplesmente descartando como se fosse só algum cara bêbado e idiota que infelizmente caiu na água por acidente. Quando na verdade isso é muito mais sério do que isso. E isso é o que me incomoda, porque aquela pessoa era filho de alguém ou filha de alguém. Nada é pior do que perder um filho, não importa o que digam. Deve ser uma sensação estranha. Quero dizer, até pra mim, tendo o tipo de envolvimento mínimo que tive, estando no Rio à noite, agora é estranho, muito esquisito. Quando você pensa no que as pessoas estão fazendo e saindo impunes, honestamente, isso também me deixa um pouco irritado. Às vezes penso, é isso que eles gostam de fazer, é aqui que gostam de estar, tem tanta gente quando você anda por aí. Pra mim, acho que as pessoas simplesmente não têm noção, sabe? Eu gostaria de ser como aquelas pessoas que seguravam uma placa, sabe? Tipo, fique de olho no rio, tome cuidado. É tipo isso, mas, sabe? Ou festejando em um barco. Se eles entraram na primeira noite e não estavam incapacitados por causa das drogas, ainda assim, muitos acham que o afogamento é pacífico. Ainda penso que você está lutando pela vida. Então, é uma sensação assustadora. Não importa como morre, sempre parece uma luta pela vida. Tem que ser traumático. Mas o que mais me incomoda é que eu acredito que isso não está acontecendo na primeira noite. Na maioria das vezes, eles estão sendo mantidos por um período prolongado. Então, o que está acontecendo com eles enquanto estão sendo mantidos? Pelo que sabemos, eles mantinham os presos e havia tortura psicológica. Tipo, como você se sente em relação a morrer hoje à noite? Como você está se sentindo? Sabe como você se sente em relação a morrer? De repente você pensa, será que vou sair daqui? O que posso fazer? E assim por diante. E esse tipo de terror, quero dizer, isso é real. É como aqueles filmes de terror mesmo, certo? Você nunca sabe quando realmente vão se livrar de você.
Acho que nem mesmo alguns desses jovens que se afogaram com água nos pulmões estão sendo testados. Eles não analisam diatomáceas para identificar onde no rio ocorreu o afogamento. Descobrindo isso, seria possível apontar o local original do crime. Se você voltasse lá, talvez visse, especialmente se não fosse um lugar como este, se fosse perto de um lago, talvez encontrasse pegadas, talvez encontrasse marcas de pneus, talvez encontrasse coisas que encontramos em outras cenas. Você pode encontrar o cigarro de alguém, pode encontrar uma peça de roupa quando estavam atravessando o mato para levar a pessoa até aquele local. Porque tivemos um garoto lá em Wisconsin e o nome dele me escapa agora. Agora que já chegamos a uns 700, não sei mais quem são. Quando tinha só 100, eu sabia exatamente quem eram. Era como se eu bloqueasse isso antes. Agora é muito mais difícil. Lembro onde ele estava e disse que queriam levá-lo direto ao cais e colocá-lo na água, mesmo estando a 64 quilômetros, por isso você é o primeiro. Eles o levaram até lá, passaram por uma área arborizada com arbustos, vimos galhos quebrados. Você procura galhos quebrados, roupas ou sinais de onde poderiam ter descartado o corpo, e é lá que ele é encontrado. Depois que você desceu e viu onde o corpo estava, e então voltou, dava para ver onde provavelmente o colocaram na água. Se você realmente investiga, busca, como disse, todas as evidências complementares que possam estar lá e te levar a quem pode ser. Eu acho que antes dele ir para a água, mataram ele em terra firme, sabe, em algum lugar onde tinha folhas e tal, porque havia folhas nele. Eles notaram que vítimas de afogamento afundam e, desorientadas, especialmente à noite, tentam nadar achando que sobem, mas podem estar descendo. E é por isso que muitas vezes eles têm lama ou algo assim na mão quando morrem, porque estão procurando uma saída. Você pode pegar areia solta ou até folhas se houver no fundo, mas ele tinha tantas folhas presas no fundo da garganta, que é o que eles chamam de lúmen, e o corpo estava tão decomposto que, a menos que ele estivesse exposto ao sol queimando em algum lugar onde alguém o teria visto ou sentido o cheiro. Ele parecia alguém que estava em um carro em algum lugar onde estava assando, sabe o que quero dizer? E então ele também não parecia uma vítima típica de afogamento. Sabe o que quero dizer? Então sim, nós o tínhamos. Ele pegou 1 litro de cerveja após jogar basquete e atravessava a ponte para casa, mas não chegou. É só uma quadra daqui. E obviamente isso aqui é lindo. 2 perguntas. Então ele estava bebendo aqui. Certo, por 5 horas supostamente, né? Saiu e estava indo para casa em direção ao Sheridan. E então ele é como um rio. Lesões traumáticas também. Então, sabe, não parece que ele caiu daquilo para a parede, quero dizer, ele caiu da parede na água. Você costuma cair assim, não para trás batendo a cabeça. Então, é o mesmo tipo de situação. Então, e para você, acho que antes de encerrarmos aqui, como foi quando você realmente descobriu o nome desse lugar e conectou com o seu primeiro caso? Sabe, é tipo, cara, sério, eles estão realmente fazendo isso? Agora a gente vai passar aqui pelo bar, subir a escada, onde o Nac Biscarron estava bebendo com os amigos dele inicialmente, mas se ele estava bêbado ou não aqui, a gente não sabe. Mas como ele chegou em segurança até o outro bar, que é o Celeste Bar na cidade. E esse foi o último bar onde, sabe, ele foi visto. Quer dizer, ele saiu de lá e acabou no Rio. Então... E quando isso aconteceu, tipo nos anos 2020... Sim, ele tinha tipo 23 anos. Eu acho que, sim, era 20. No meu bloco de notas, eu tenho bem ali. Acho que é 22.
Estou tentando lembrar qual era a data exata, porque todas essas datas têm algum significado para eles quando desaparecem e tal. Então, tem algo especificamente estranho nesse caso que chama sua atenção? Só senti pelo que aconteceu com ele. Quero dizer, ele se encaixava no padrão de mais uma vítima. Posso pegar o relatório da autópsia e te mostrar, te dizer o que estava nele. Mas não acredite que sabe que ele realmente se afogou. Então, Jordan, quero te levar direto até a água. Você pode dar uma olhada e aí pode ver onde ficava o rio dali e tentar te mostrar exatamente onde o corpo foi encontrado. Nesse momento, Kevin nos levou para conhecer seu amigo Jordan, um investigador particular da região de Chicago que trabalhou de perto com os familiares das vítimas que foram encontradas mortas nos cursos d'água de Chicago. O passeio que veio a seguir foi completamente sombrio e serviu como uma odisseia pelo caso, e as informações que você está prestes a descobrir vão te surpreender. Detective Particular Jordan A. Asher. Sou eu. Direto ao ponto. Então, onde estamos agora? Esta é a Hubbard Street. Este é o Celeste Bar. Chama-se Celeste Bar, mas na verdade é mais como um ambiente de clube. Aqui Anak Biscan foi visto pela última vez. Ok, ele apareceu nas câmeras saindo daqui. Visto pelo público pela última vez, mas há imagens que a polícia não divulgou. Mas sabemos por meio da documentação do médico legista que existe um vídeo dele caminhando pela margem do rio em direção ao sul. Fazendo o papel de advogado do diabo, alguém poderia presumir que ele não era da cidade. Ele tinha amigos na região de Wrigleyville. Então, alguém poderia presumir que ele estava desorientado e estava usando o rio como guia, como um caminho de referência, caminhando de volta para o norte, mas ele estava confundindo o sul com o norte. É a única explicação plausível para isso, a menos que você esteja procurando algo mais sinistro, é claro. E você sabe, há algo mais sinistro porque ele não tem nenhum fluido nos pulmões. O pulmão direito dele estava, nós olhamos o laudo da autópsia, acho que era 381, e o pulmão esquerdo, se não me engano, era 436 pela quantidade de fluido nos pulmões. Então, se você olhar esse laudo da autópsia, certo, está aí, o pulmão direito está com 431 gramas. E o pulmão esquerdo pesava 356 gramas. Então, somando tudo, você tem 787 gramas. A maioria dos pulmões pesa entre 300 e 400 gramas, um fica abaixo de 400, outro um pouco acima, com média em torno de 400. O que isso significa? Isso significa que é um peso normal para um pulmão. A maioria das vítimas de afogamento apresenta peso pulmonar acima de 1.000 gramas, podendo chegar a 1.200. Então, para ele estar com cerca de 800, não vejo como ele se afogou. Qual foi a causa da morte? Por isso colocaram como indeterminada. Certo, ele disse que indeterminada é um beco sem saída. Pode ter sido um acidente, pode ter sido um homicídio. Não queremos chamar de homicídio, mas sabemos que não foi acidente. Vamos deixar como indeterminado. Deixar todo mundo tranquilo. Nada está acontecendo. É isso. Claro, sou um investigador de defesa. Então, eu penso como um advogado do diabo. O que você diria para alguém que dissesse, bem, isso é um patologista dizendo que foi um afogamento seco? O que você diria para essa pessoa? Eles dizem que o afogamento seco acontece em menos de 1% dos casos, Isso pode acontecer. Michael Baden afirmou isso uma vez, mas estava errado, mesmo sendo um dos melhores patologistas do país. Ele se referia ao caso de Riley Strain, mas Riley não sumiu no inverno. A água está extremamente fria, você tem espasmos e a água não desce. Então é quase como se você se sufocasse. Você perde a capacidade de respirar e então afunda na água. Você pode ter um afogamento seco, mas isso não acontece tantas vezes quanto as pessoas pensam. Normalmente há água lá dentro. Eles não estão testando como queríamos. Sempre tentei falar com a família antes disso, mas não consegui falar com o pai, pois sabia que alguma coisa aconteceria com o filho. E eu quero que você saiba como eu estava tentando te contar, o quanto eu tentei chegar até ele. E então você tentou me ajudar a chegar até ele e você conseguiu no final. É isso. E ela foi a única. A família, naquele momento, estava tão devastada. Acho que naquele momento eles já tinham encontrado o corpo. E eu falei, bom, eu quero, como te disse, testar para GHB, mandar para o NMS
Vamos fazer todos os testes que eles podem fazer para qualquer tipo de derivado de algum agente dopante. E eles podem fazer desde GABA até qualquer coisa. Eles são os melhores. E eu paguei por muitos desses testes para as famílias. Eu só disse que não me importo. Normalmente custa 300 ou 350 mil, mas vale o dinheiro. As cidades não farão isso porque não querem investir e desejam encerrar logo essas questões. E como eu disse, eles partiam do pressuposto de que eram jovens bêbados que infelizmente caíram na água e se afogaram. Mas essa não é a circunstância na maioria desses casos. E nós conversamos bastante que não se trata apenas do último lugar. Em muitos desses casos, esse é um exemplo em que o último local onde a vítima foi vista não é o mais importante. O que importa é o lugar onde ela foi vista anteriormente. Então concordamos que você criou essa teoria de que havia uma isca muito antes de eu entrar na história. Então, se você está procurando um pote de mel, ou seja, uma mulher, um atrativo feminino, ou pode ser um homem, se for o caso. Mas a questão é que é alguém usado para seduzir, assim como eles têm uma pessoa de segurança de prontidão também. Eles têm uma pessoa de vigia, e isso é um grupo. Todos eles têm seus diferentes papéis em um acordo conjunto. A isca era essencial no bar anterior, pois lá é possível ver a interação na câmera. No último bar, isso não acontece. Se nada mais, ela poderia ser uma distração. E distração é uma grande chave. Quer dizer, tinha um vídeo, eu não sei, você já viu aquele vídeo que saiu? Onde tinham duas pessoas conversando e um cara andando por aí fazendo assim, fingindo que estava virando os copos das pessoas assim? O cara está tão focado na conversa comigo que nem notou e nem perguntou o que eu fazia mexendo na bebida do amigo dele. Quero dizer, ele está segurando o copo assim, e o cara vai lá e faz isso, depois vai para outra pessoa, e depois para uma garota. E tipo, eu pensei, cara, isso é ruim. Eles mostraram esse vídeo, era um vídeo de uns 5 ou 7 minutos. Ele passou por 20, 30 pessoas. Ninguém reagiu, nem perguntou o que ele estava fazendo, ou mandou sair. Foi como se nada estivesse acontecendo. E eu fiquei tipo, uau, ninguém nem percebeu, ninguém nem percebeu. E como ele disse, se tiver uma mulher envolvida, ela não precisa ser a que está fazendo isso. Ela pode ser a que te distrai enquanto os outros caras vão, com licença. E aí alguém passa e deixa cair alguma coisa. E não é uma droga que você tem que mexer ou algo assim, porque senão alguém veria ou sentiria o gosto. Já está diluído. GHB, inodoro, incolor, insípido. Isso fica em um frasco de colírio. Colocam 2 gotas ou um jato rápido e pronto, você já era. Só aguardam no fim da noite. Normalmente isso acontece na hora de fechar, principalmente no inverno. Você vai pegar o casaco, pede para esperar e diz que precisa ir ao banheiro rapidinho. E aí você fica mais bêbado e com as defesas mais baixas. Certo, e você sai e fica tipo, cadê ele? Ué, cadê meu amigo? Você vai lá fora e... Tá tudo confuso. Ou a garota ajuda ele a sair, e aí os caras estão esperando na esquina, cara. Eles simplesmente levam ele embora, pegam ele e colocam no carro. E é por isso que nosso amigo aqui no Kennewick tinha aquele esquema de falar, se você pedir um táxi ou Uber, não entra, sabe? Porque tinha muita gente pegando táxi. E em Nova York eles faziam isso, pegavam vários caras e levavam eles pro banco, obrigando eles a sacar o dinheiro. Teve um garoto cuja mãe me ligou e disse, meu filho foi um desses. Ela pediu, sai do carro. O cara disse, fica no carro. Ele respondeu, minha mãe mandou eu sair. Ele já devia estar bêbado, mas saiu do carro. Ela falou, sai desse carro. O cara disse, volta aqui, mas não foi atrás dele. E tem aqueles bares ali perto. É o Mirage. E o Mirage tudo tem uma pista. O Mirage. É um acidente? Eles estão bêbados, drogados, adoro isso. Eles estão se afogando? E bem na frente do Mirage está o grande rosto sorridente. E havia outra pista bem ali. E eles tinham uma palavra ali. Essa palavra tinha algo de nativo americano. E tem um toque nativo americano nisso. Existem tantos caminhos diferentes. E nós falamos sobre tantos diferentes. Isso faz parte, isso claramente faz parte do modus operandi. Quando você falou do Mirage, eu adorei porque isso claramente faz parte do modus operandi. Manter as pessoas em alerta, fazendo parecer que é um acidente. É um acidente ou é outra coisa? Como toda aquela coisa do Kennewick, ele estava apontando algo que, olha, isso é um anúncio de utilidade pública, sabe? Não há nada de errado em destacar um anúncio de utilidade pública. Não acreditamos que seja isso nesses casos, pois são premeditados. Não são crimes de oportunidade como um Uber falso, por exemplo. Mas alguns desses crimes ocorrem quando a pessoa está apenas andando. Como no caso do Riley Stein, pode não ter sido uma vítima planejada, e sim algo improvisado na hora. Eles apenas veem alguém e agem.
Um criminoso em série vai pegar o que aparecer. Vamos pegar esse caso. Eles simplesmente pegam, tanto faz. O Riley simplesmente entrou ali por acaso. Primeiro de tudo, nenhum desses bares deveria estar retirando pessoas. Se estão tão bêbados que não podem mais ser servidos, por que mandá-los para a rua, onde podem ser atropelados? Quanto aos bartenders estarem envolvidos, não foi esse o caso daquele indivíduo de Columbus, do Ugly Tuna Saloon, e o bar do outro lado da rua não tinha o mesmo dono, e o bar do outro lado da rua, o bartender de lá, tinha sido cúmplice. Achei que lá já tinham comprovado a responsabilidade deles por terem dopado alguém. Eu não sei. Mas em algum momento é o mesmo dono. O Ugly Tuna Saloon, qual delas? Brian, você entende o que eu digo? Não, não é o Schaefer. Ele é daqui... Brian Schaefer de Ohio, é? Isso mesmo, é. Escuta, fiz esse caso e vi como conseguiram levá-lo para dentro. Tinham a área do bar e o prédio estava em construção. É por isso que você o vê subindo a escada rolante, mas nunca o vê descendo. Ele saiu. Pela parede ao lado, desceu. A escada tinha um corredor longo que saía para a rua, mas onde havia um grande olho no céu que ficava na esquina, e eles tinham outro lá atrás, onde o... Já vimos esse tema em... Mas você, um dos argumentos está aqui? Você poderia sair se o colocasse direto no carro, fora daquela porta. Ela não pegou a câmera nem contornou a daqui. Se o carro foi puxado, era o estacionamento onde se pegava o ticket para deixar o carro. Se você não voltasse aqui atrás desse muro e puxasse o carro direto, colocasse ele direto dentro, ele sumia, com certeza. Nunca mais seria visto. E eles nunca encontraram esse corpo, então ele é um dos poucos corpos que nunca foram encontrados. Bem, algo interessante a se destacar também é que Connor foi drogado, como vocês estavam falando, ele foi drogado em um bar. Então, foi naquele bar que eu fui drogado. Muitas pessoas que eu conheço, muitos caras de fraternidade, garotas de irmandade, eles conhecem esse bar. Muita gente está sendo drogada lá e muitos acham que é o próprio barman que está fazendo isso. E quando eu fui drogado, não era pra mim. Na verdade, era para as garotas que estavam comigo. Elas pediram as bebidas no bar e foram direto para a mesa. E nesse trajeto de 6 metros eu fui drogado, então nesse percurso, né, ou foi o barman ou alguém ali. Isso foi muito sorrateiro nesse meio tempo. E aí eu acabei bebendo a bebida que estava drogada. E eu não lembro de nada do que aconteceu naquela noite. De não ter mais a juventude. No meu caso, não direi qual é, mas estamos muito próximos disso. Sempre lembrarei do rosto dessa pessoa. O cara com quem eu conversava no bar e o bartender, só me afastei um pouco para pegar outra bebida e ele já puxou o assunto de novo. Sabe, a única coisa que poderia me manter estimulado por tanto tempo seria esportes ou algo assim, meio filosófico e intelectual. Só um papo desses me prenderia numa conversa com você por tanto tempo. Estava com uma mulher, então, se deixo ela de lado, a conversa precisa valer a pena. Além disso, eu queria beber. E o que você quer fazer quando quer beber? Quer beber mais, né? E aí ele ficou tipo, aqui vou te pagar uma bebida, sabe? Ok, tanto faz. Mas aí quando eu estou falando com o bartender, a gente está ali falando com o bartender também, sabe? E eu lembro que eu disse, tem um gosto doce. Então eu perguntei, tem álcool nisso? Tem um gosto meio doce. E eu lembro que teve uma troca entre ele e ela, e ele disse algo assim. Ele meio que fez um pequeno teste de sabor depois que eu já tinha bebido, já tinha acabado, né? E ele disse, sim, isso aí com certeza tem álcool. Mas olha, se você está sentindo isso, beba o meu. E eu fui burro, né? Nem pensei, eu bebi aquilo. E a única maneira que eu posso descrever é que eu senti como se tivesse tido um surto psiquiátrico. Nunca tive uma experiência assim, antes ou depois. Parecia que eu estava na Matrix. Não sei como descrever. Vi toda a realidade, toda a certeza dela, nunca mais. Que droga causa esses sintomas? Já pesquisei sobre isso desde então, sem sucesso. Não sou químico. Conversei com Kevin. Acredito que isso seja o elo perdido. Existem 2 elos perdidos pra gente realmente resolver isso. Analisando mais a fundo os celulares e os aplicativos que são usados para se comunicar antes, como eu disse, isso é premeditado, então aplicativos de namoro são muito importantes. As autoridades estão negligenciando fazer um inventário completo dos celulares deles. E outra coisa, será que um químico, um super nerd químico, mesmo além do GHB, acredito que havia outra substância, pois não acho que o GHB causaria esses efeitos em mim. Não consegui replicar isso em minha pesquisa.
Eu não sei. Tive um médico que me deu um remédio que disse estar analisando. Ele era muito esperto, é isso que estou dizendo. Eu senti como se estivesse preso. Eu não estava, sabe, meu corpo, porque meu corpo estava no controle. Era minha mente, era uma pausa, foi muito estranho. E então, pelo que eu sei, GHB causa mais uma incapacitação física. Por isso, eu não achei que fosse tão provável nesse caso. Antes que eu esqueça, queria levantar outro ponto além desse. Quando falávamos sobre o outro bar, o Anak, onde ele esteve mais cedo naquela noite, era sobre isso que eu queria comentar. Tem investigações de campo que estão sendo negligenciadas nesses casos. Coisas muito simples, muito básicas, certo? Quero dizer. Disseram que há uma pessoa desaparecida aqui em Chicago. E o Kevin é o cara, eu não sou ex-policial, mas ele é. E ele sabe, ele está dizendo as coisas como são. E o caso do Noah? O caso do Noah foi extremamente negligenciado no que diz respeito à coleta de imagens de vídeo. Eu visitei tantas pessoas que disseram, bem, você é o primeiro, sabe? Eu pergunto, a polícia já esteve aqui? Não, você é o primeiro cara. A polícia não vai saber, você é o primeiro. Isso aconteceu várias e várias vezes. Isso aconteceu com o caso do caminhão de bombeiros e do Knox. Estava me incomodando tanto que finalmente fui lá. Acho que falei em 3 semanas, tarde demais. As imagens de vídeo não estavam mais disponíveis, ela disse. Eu teria te dado, mas já tinham sumido. E a polícia nunca foi lá. Foi uma oportunidade perdida. Acredito que essa foi uma grande pista que faltou no caso. A questão é se eles estão fazendo isso de propósito ou se estão apenas sobrecarregados. Chicago, obviamente, tem muitos tiroteios e prisões por porte de arma. Eu não. Não estou insinuando que seja de propósito, sabe? Eu acho. Na maioria das vezes não é. O que acontece é que se você vê algo, sabe, insidioso ou nefasto, ou seja lá o que for, vindo da polícia, eu acho que é mais como uma operação de acobertamento, tipo, opa, deveríamos ter feito isso, não fizemos, então agora temos que meio que, sabe, fazer uma dessas. Acho que é mais assim do que outra coisa. Não começa como um objetivo oculto. Não acho que seja assim, mas sim, é resultado de estar sobrecarregado, mais do que por falta de cuidado. Ainda mais do que falta de cuidado é o excesso de trabalho, mas eu acho que a falta de cuidado também é um elemento. Eu acho que é sim. Quando a Joy estava falando sobre Noah, o Noah Enos. Nós vamos fazer esse caso, você sabe, né? E provavelmente vai ser o próximo. O próximo depois desse. O próximo é o Chris? Nós vamos fazer o Christoph primeiro. Um homem na beira da praia, ele não está se mexendo, não responde. O corpo encontrado na Oak Street Beach na manhã de quarta-feira foi identificado como o desaparecido Christoph Schubert, empresário polonês de 21 anos que trabalhava nos subúrbios de Chicago desde novembro. Ele foi visto pela última vez sábado à noite em um bar em River North com colegas. Na manhã de quarta-feira, seus piores temores foram confirmados quando a polícia atendeu a um chamado pouco antes das 2 da manhã sobre um homem inconsciente na água. Não é algo natural. Um panfleto de desaparecido permanece do lado de fora do bar. Ele foi visto por volta das 21h45 no sábado. Há câmeras de vigilância no bar e na praia onde foi encontrado. A polícia trata o caso como investigação de morte. Um dos envolvidos era meu funcionário de segurança. Preciso corrigir. Quando falei vítimas, foi um erro. Eu não acredito. Ele realmente era um dos nossos. Eu não, mas eu estou destacando isso porque, sabe, acho que fomos acusados. Kevin certamente foi, ao longo dos anos, e talvez eu também, colocado nesse grupo de quem tem viés de confirmação e tenta ser sensacionalista. Ou você já ouviu algumas dessas acusações? Tenho certeza que sim, e eu mesmo já recebi algumas. E sabe, então eu poderia pensar que eles mataram um dos meus funcionários para ver se eu prestava atenção ou algo assim. Na verdade, sabe, eu não vou dizer o nome dele, então não importa, mas eu realmente acredito nisso. Conversei com a família dele, sabe? O irmão dele é um cara ótimo. Ele lutava contra problemas de saúde mental. Ok, eu realmente acredito que foi isso mesmo. Então eu tento apontar esses casos porque acho que alguns desses são assassinatos. Acredito que alguns casos são claramente assassinatos, mas muitos não são. O segredo é saber diferenciar, ter discernimento. E não simplesmente tentar colocar tudo no mesmo saco só para ganhar visualizações. Mas ao mesmo tempo também não dizer que nada está acontecendo. São apenas jovens bêbados indo ao rio urinar, isso também é estupidez. Onde estamos agora? O bar para onde você nos trouxe é famoso, mas o que aconteceu aqui? Isso foi bem legal. Ele foi a segunda vítima depois de Atibiscana que desapareceu. Esse foi o último lugar onde ele bebeu? Você disse
Você disse Christoph. Só quero ter certeza de que você disse Christoph, ok? Achei que tinha ouvido você dizer isso da última vez. Chris Schubert. Chris Schubert. Ele veio da Polônia. Ele estava em algum tipo de... Eu não sei se era algum tipo de programa ou o que exatamente era. Ele morava em Joliet. Ele estava trabalhando em Joliet. Toda a família dele estava na Polônia, porém, ele não tinha família aqui. Ele quase não conhecia ninguém aqui. Então, novamente, sabe, eu volto à hipótese de que isso foi premeditado por meio de aplicativos, porque não foi por nenhum outro meio. Ele não conhecia ninguém. Ele realmente não tinha nenhum meio de gerar outro tipo de animosidade contra ele. A menos que você seja do tipo que acha que foi um acidente, é claro, o que eu não acho. Sim, eu vou querer 2. E obviamente ele não conhecia ninguém. Quero dizer, se ele estava conversando com alguém no aplicativo ou não, eu não sei. Quero dizer... A gente gostaria de pensar que a polícia teria investigado isso, ver o que era, porque descobrimos isso até mesmo quando fizemos em nossos outros locais. E as pessoas até, quando McCoy morreu, alguém deixou uma mensagem no computador dele, como se alguém tivesse mexido no computador dele. Então, você não sabe se mexeram com ele e alguém o levou ao bar, se ele ouviu dos vizinhos e quis checar o local, ou apenas achou um bom lugar para ir. Acho interessante vocês terem nos levado a esses 2 lugares. É uma caminhada de 2 minutos entre eles, assim como em La Crosse. Esses bares ficam lado a lado como na Rainey Street em Austin. Estão todos juntos. Eu estava lá com a vítima. A gente estava bebendo nos bares onde sempre dizem que as pessoas bebem. Então eu sei que isso é verdade. Você vai além porque está percebendo algo. Precisamos definir isso. Por quê? Kevin sabe disso. Onde um criminoso em série vai agir? Um lugar que eles amam e conhecem. É verdade. O perfil geográfico da escola britânica é mais preciso que o do FBI. Isso é verdade. Mas além disso, um lugar onde eles sabem que vão passar despercebidos. Certo. Sobre o que eu estava falando com você fora das câmeras, só um pouco sobre essa área. Tá ficando meio decadente, né? Está ficando meio, sabe, tem problemas aqui embaixo. Você está sugerindo, eu acho, que em uma área como essa, esses criminosos poderiam se misturar. Bem... Onde você vai estar? Você é um serial killer ou algo assim? Onde você vai caçar? Certo. Sabe como onde os... A carne é fresca. Ou onde tem mais chance de conseguir alguma coisa, certo? Digo, você não vai onde não tem nada, você vai onde tem um cara híbrido bacana. Você não vai onde tem só um macho solitário e você nunca vai pegar um, sabe? Ei, pessoal, vocês estão recebendo. O que querem? Você vai pra cá, você pra lá. Você erra aqui e ali, nunca sabe onde está. No fim da noite, acaba pegando algum dinheiro, principalmente se houver vários participantes. Como o nosso cara, e eu te falo, são homens e mulheres. Mas como esse grupo é bom em movimentar arquivos há anos, eu tenho transportado pessoas. Eu estou te dizendo, é quase militar. Eles operam exatamente como você faria se estivesse chegando. E Kevin, o que precisamos para buscar alguém? Ex-militar? Alguns deles seriam, alguns deles. Mas eu duvido, sempre disse que alguns dos militares eram assim. Acho que as filhas de militares que foram escolhidas como vítimas foram aquelas que eles tentaram recrutar após se exporem, como minha vítima regular contou. Todd Diamond e Tommy Booth desapareceram no fim de semana seguinte e foram convidados a integrar um grupo. Como Hogg foi levado a East Lansing, onde sei que temos uma célula, onde estavam as outras vítimas, Brandon Sample. E na época eu estava tentando ajudar o pai. E então ele disse, o quê? Não conseguimos encontrá-lo. Por favor, eu disse. Estou te dizendo. Há uma possibilidade de que ele ainda esteja vivo. Precisamos conseguir uma amostra de sangue para esse cão de busca. Estou tentando conseguir uma amostra dele. Para ir lá, eu procuraria áreas que são realmente assim. Quero dizer, se considerarmos a área da fábrica ou o distrito de armazéns, onde eles poderiam manter um corpo por um tempo, e depois, bem, você sabe, sem que ninguém mais soubesse, procure por uma área assim. Eu não consegui ir lá na época, era no meio dos feriados, e o pai não queria fazer isso. Quando ele me ligou querendo isso, foi na semana antes do Natal, e ele nunca teve chance de fazer nada. A irmã dele tinha me chamado originalmente, e eu sabia onde ele estava. Eu sabia que ele seria encontrado naquele Red River, onde minhas outras 2 vítimas foram encontradas em 97, 98. Era em geologia, acho que é esse o nome. Eles tinham um investigador particular e a esposa dele disse, você precisa ajudá-lo. Ele foi e encontrou-os no rio, que era um desses tipos de rio, que você quer atravessar nadando. Era raso, você basicamente podia andar. Você não deveria nem conseguir se afogar num rio desses. Até parecia uma lagoa de guerra.
Sim, era como aqueles canais em Israel, onde os caras ficam enchendo. Dá para sair disso, né? O barco chega aqui. Mas eles o encontraram, sabe, preso em um tipo de amontoado de troncos e ele ficou preso. E ele mais... Houve algo no desaparecimento de Chris Goss e na eventual descoberta do corpo dele que chamou a atenção como sendo altamente incomum? E assustador? Eu admito, estou pensando em voz alta para um dos meus funcionários. Ela meio que ri de mim porque eu ficava chamando eles de os dois garotos poloneses. E Krzysztof é polonês, mas uma das outras vítimas não é. E não é que eu esteja tirando sarro disso, é só porque eu estava me confundindo mesmo. Eu sei que eu confundi esses dois casos, porque um deles estava perto da água e foi considerado indeterminado, já que sabiam que ele esteve ali, mas não o que aconteceu depois. Foi lá que ele foi encontrado. E um deles, eles literalmente vêm entrando na água. E esse pode ser o Krzysztof, mas eu não quero afirmar isso com certeza. Não? O outro? Ok. Então é o Sorvino. Eu confundo ele com o Peter Sorvino. Como estava Peter Sorvino? O rigor mortis dele está fixo no momento em igual grau em todos os membros. Fixo quer dizer que está estabelecido. Está fixo. Isso geralmente leva de 8 a 12 horas, normalmente cerca de 10 horas. Então, para fixar, certo? Então está fixo. Fixo, vermelho vivo, lividez. Essa é a lividez que você vai ver. Por exemplo, se você estivesse de bruços, teria uma linha de demarcação aqui, ficando todo vermelho e rosa na frente, e as costas totalmente brancas. Isso ocorre porque o sangue se acumula ali. Então, se eles te moverem, e você sabe, antes de você... Antes de 8 a 10 horas, o restante do sangue desce e ocorre dos dois lados. Foi assim que provei o caso de Rodney Reed, em que Stacey Stites afirmou: ele não a matou. Então, o que diz aqui? É assim que você identifica um corpo movido. Isso é essencial para mim. Certo? Livor mortis vermelho vivo foi distribuído nas superfícies anterior e posterior do corpo. Maior na cabeça, exceto onde há pressão. Ou seja, como falei, se ele estava encostado em algo ou havia uma pedra, é isso. Ou um cano ou uma saída de ar, ele também sofreu trauma. Essa parte ficaria branca, certo? Porque o sangue vai, certo? Porque o sangue não consegue se acumular ali porque há pressão contra ele. Você teve trauma por causa das pedras? Deixe-me terminar primeiro, por favor. Mas se ele tem isso na frente e atrás, vítimas de afogamento flutuam de bruços. Mesmo que tenham sido colocados mortos de costas, quando você tem isso nos dois lados, isso significa que você estava morto por um período de 10 horas. E alguém moveu esse corpo e o colocou de costas. Então ele pode ter ficado de costas em algum lugar depois que o sequestraram. Depois que o mataram, se você não tem água, agora ele está de costas. O sangue se acumula. E eles o movem talvez às 4 ou 5 da manhã, 6 da manhã, e todo o trânsito diminuiu e tudo está calmo. Levam ele, jogam na água, agora ele apresenta lividez dos dois lados. Podem tê-lo mantido mais de um dia, talvez nem tenha sido jogado naquela noite. Porque você está falando de algo que dura 20, está falando de uma coisa de 20 horas. Sabe, para o sangue assentar. Portanto, se as 10 horas não se passaram onde ele foi deixado, alguém o manteve por esse tempo. Isso me mostra que não é uma armadilha comum. Esse garoto foi descartado. Você encontrou algum simbolismo nessa rua ou algo que faça sentido com os padrões? Quero dizer, mesmo que você não queira ser específico sobre o que encontrou, você já viu isso aqui? Eu já vi algumas coisas, mas não nesses bares. Na maioria das vezes, nos tipos de bares em que estávamos, sabe, você vê algumas brigas e coisas assim, eles vão embora e deixam suas marcas no banheiro ou algo assim. Mas nesses dois bares, não, eu não vi. Posso dizer que nos becos, sim, mas havia smileys. Não dá pra saber há quanto tempo eles estavam ali. Vou ser justo quanto a isso. É inconclusivo. Mas havia smileys nesses becos? Nos dois becos? Sim. Tem algum que possamos ver antes de sair? Thunderball. Potencialmente isso. Então, é só, sabe, faz muito tempo que estive aqui, mas tenho andado por aqui. É possível que eles ainda não tenham limpado. Falo literalmente do beco atrás de você e do atrás de Celeste, de onde saímos. Se quiser olhar, podemos, mas aviso, eles fazem muita coisa, repintam bastante. Então é difícil dizer se ainda está lá. Eles já voltaram para marcar os locais? Sim, alguns voltam sim. Eles já fizeram isso, e nós já vimos isso na Pensilvânia. Encontramos marcas em latas de lixo bem atrás do bar onde nossa vítima estava.
Então veja. Você vai saber na hora porque pode simplesmente olhar todas as caçambas, as paredes. Está bem limpo. Isso significa que foram repintadas. No breu total. Porque James não tinha só um smiley nos fundos, perto da água ele estava lá, mas também tinham marcas que eram compatíveis com as pichações de gangue nas latas de lixo. Então, quero dizer, era como se eles estivessem dizendo pra gente, nós estivemos aqui, nós fizemos isso. Na verdade, está bem limpo. Como eu ia dizer, eles pintam por cima disso o tempo todo. Então eu não achei que a gente fosse encontrar. Mas eu tirei fotos. Eu vou te dar as fotos. Isso seria ótimo. Tipo, isso é isso. Há muitas fotos nesses becos. Não sei, bem mais de 100. Mas o que eu vou dizer que é interessante é que, sabe, quando se trata dessas coisas, só de mostrar em vídeo às pessoas o fato de que eles realmente repintam áreas como essa com frequência. Bem, é só que eles não estão. Eles estão ignorando o padrão. E ao fazer com que esses lugares sejam repintados ou reutilizados, você está perdendo aquela evidência crucial que poderia ser documentada. Sabe? Por isso tentamos sair logo. Quero dizer... Bem, também quanto a alguém que duvida e diz que é um smiley antigo, como eu disse, eu até pensei se poderia ter sido alguém antigo. Olha, bem... O quê? Você conseguiu um smiley? Não, isso é um selo. Isso parece um smiley. Ou o quê? O que você acha? Isso é um smiley? Acho que não é, não. Não, acho que não é. Na verdade parece um mar. Isso é um rostinho sorridente? Agora tô procurando em todo lugar. Isso poderia ter sido. Aquela foi uma noite de dar nervoso, na verdade, quando você começa a procurar, é tipo agulha no palheiro, você fica olhando, tudo vira, sabe? O cara com o martelo, tudo é prego, tipo... Como é que chama pareidolia? O que é isso? Pareidolia é tipo ver coisas que não estão lá e na sua mente interpretá-las como sendo outras coisas. Sim. Tipo, até ali mesmo você está lendo o mapa, sorrindo. Isso foi tão estranho. Olá. Ah, sim. Então é isso. Pra onde você vai? Estou sozinho agora. Pra onde você vai? Isso é meio parecido com aquelas coisas quando algo está mais complicado. Mas Isso é tipo não estou dizendo que isso tenha relação com aquilo. Só acho interessante notar isso enquanto você fala. Como você disse, geralmente é na área do bar, por isso vamos para becos, estacionamento dos fundos ou banheiros. Quais são algumas das coisas que vocês estão procurando agora? Vamos lá. Símbolos? Sim, tem um rostinho sorridente. Sim. Nós temos tipo você sabe disso, você sabe. Símbolos de gangues e tal. Sabe, eu achava que era dos Bloods, dos Crips, dos Hells Angels, da Ku Klux Klan. Cartel de Sinaloa. É isso que buscamos, entende? E quanto a essa cruz de cabeça para baixo? Alguém dá um alô. De cabeça pra baixo a gente vê isso muito, Aí você... Vê isso. Você pode ver isso na cena ali na rua, perto do Noah. Sério? 2 quadras ao norte do Noah. Quer dizer, foi assim que conseguimos 13 símbolos, caso contrário teríamos só a carinha sorridente e o símbolo de uma gangue. Mas consegui mais 11 símbolos além desses. E os símbolos? Você identificou os símbolos só porque analisou essas cenas e percebeu que havia padrões nelas? Sim, os mesmos símbolos antigos em locais diferentes. E tendo, sabe, eu não sei, talvez de no mínimo 5.000 até 10.475, talvez fosse 88 ou talvez 96, mas estamos ali perto da faixa dos 10.000. Se você olhar para eles, pode dizer, ei, espera aí, espera. A gente não viu esse lá em Ohio? Então a gente clica nele. Ok, esse aí. Agora sabemos que Chicago tem o 4º símbolo. O mesmo vale para Minnesota. Temos uma caixa quadriculada com outras coisas e assim por diante. E aqui estão os símbolos de 1 a 13 e ao lado estão os estados. Todos os estados estão acima e os símbolos ao lado. Depois colocamos na caixa abaixo do estado. Como você pode ver, Minnesota tem, como eu te falei, 1, 2, 5, 7, 9. Wisconsin tem 1, 2, 9, 10 e 12. Nova York tem 1, 2, 4, 7, 11, 13. Sabe, isso só continua assim. E aí o Canadá tem 2. E, sabe,
Quer conversar? Não são só símbolos, mas também números. Tem vários deles. Vejo números e outros elementos. Olho para os números e símbolos, mas não vou revelar tudo. Certo, você não entrega, mas esse é só um aspecto e você não diz o que é. Então vamos para Sachem. Isso, vamos para Sachem e Noah e seguimos a partir daí. Beleza, certo, tranquilo. Provavelmente vamos subir para o norte aqui e tirar Ontário. Vamos fazer isso, certo? Vamos te seguir. Caralho. Toda semana sorteamos uma sacola de brindes para um espectador do canal. Para participar, basta curtir o vídeo de hoje. Não esqueça de clicar no botão de curtir. E essa semana, comente as palavras Smiley Face na seção de comentários do vídeo. Suas curtidas, compartilhamentos e comentários aumentam o engajamento dos vídeos e ampliam seu alcance, permitindo que mais pessoas conheçam a verdade discutida aqui. Vou dar 10 segundos para vocês comentarem isso agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Obrigado a todos que aparecem toda semana e assistem aos vídeos. Eu amo e aprecio cada um de vocês que faz parte da família assustadora. Enfim, pessoal, vamos voltar ao documentário. E em meio à busca desesperada por um homem que está desaparecido desde segunda-feira, Noah Enos foi a um show no South Shed, em Goose Island, mas nunca chegou em casa. Colocaram o panfleto hoje à noite, esperando que alguém reconheça e avise a polícia. A namorada dele disse que é algo incomum e não faz parte do perfil dele. Só quero saber se ele está vivo. Só quero saber se ele está seguro. Tenho certeza de que ele está com medo. Estou com medo. Wise contou que o namorado foi ao show do King Gizzard and the Lizard Wizard com uma colega de trabalho que mandou mensagens e uma foto no Snapchat durante a noite. Ela disse que a última mensagem do Noah foi às 21h e o celular dele descarregou 1 hora depois. Eles revisaram algumas das imagens e viram ele e a colega de trabalho andando pelo local por volta das 21h30. Eles disseram que o show terminou às 22h, então há um intervalo de 30 minutos que eles estão investigando. A colega de trabalho de Noah contou a Wise que eles se separaram no fim do show. Familiares e amigos publicam fotos e divulgam este panfleto nas redes sociais para encontrá-lo. Eu te amo tanto. Eu sinto sua falta. Eu sinto sua falta. Estou doente, desmoronando. Sem você. Esta noite, uma reunião comovente no local onde Noah Enos desapareceu na semana passada. E hoje à noite ele está sendo lembrado. A vigília começou por volta das 8h20, 8h30 e ainda continua. Algumas dezenas de pessoas estão aqui pelo homem de 26 anos que desapareceu há semanas e ficou sumido por vários dias. O corpo dele foi retirado a poucos passos deste local do rio Chicago há cerca de uma semana. Justiça para Noah. Tchau. Tchau, tchau. Justiça para Noah. Viva! A família pede que lembremos dos jovens desaparecidos em Chicago e achados em corpos d'água. Enos foi a um show há 2 semanas, mas não voltou para casa. Ele apareceu pela última vez nas câmeras do local, deixando o evento rumo ao norte. Sua namorada e irmão o buscaram na região por dias. No último sábado, o corpo dele foi encontrado no rio Chicago. Agora, o pai afirma que a vigília de hoje busca justiça para o filho e outros. Então não, é redondo. O que se podia dizer é que havia cerca de 50 mililitros de líquido com alimento parcialmente digerido. Foi isso que dissemos para uma das nossas vítimas, que você pense no que aconteceu foi... Sabíamos pelo que ele estava comendo naquela noite que era para ele estar comendo frango, mas havia carne moída no estômago dele, ou ele comeu carne moída e tinha frango nele, o que nos disse que ele não morreu naquela noite, que alguém o manteve e realmente o alimentava. Por isso o corpo parecia ter sido colocado na água, quase como Riley Shane. E posso afirmar que Riley Shane não ficou desaparecido por 14 dias. Quero dizer, ele ficou desaparecido por 14 dias, mas não estava morto por 14 dias. Se colocaram ele lá ontem à noite, onde esteve nos 13 dias anteriores, são coisas desse tipo, entende? Uma vez procuraram cabelo no indivíduo, não sei se era Chris Jenkins na época ou outra pessoa, porque disseram que ele estava com o rosto barbeado quando saiu e agora, de repente, ele estava com barba no rosto. Como uma barba, especialmente quem faz isso bem, porque uma barba vai ser rápido. Porque mesmo que tivessem matado e segurado ele só um dia, o fato de ter crescido fazia parecer que não morreu naquela noite. Entende? Essas são pequenas coisas que buscamos, mas muita gente não procura por isso.
Com Noé foi ao show no Soul Shed. Tem um indivíduo em questão aqui que eu realmente preciso investigar, mas ele meio que atraiu o Noé para o Soul Shed. E então ele entrou e todos disseram. Depois ele perdeu o Noé de vista. O que pode acontecer em um local grande, especialmente à noite, mas... Quero dizer, esse cara parecia que ele estava obcecado por ele e queria que estivesse lá. Na primeira vez, a namorada iria, mas ele disse, só consegui 2 ingressos, e ela respondeu, então vai você. Então isso pode ter sido uma desculpa. Sabe o que quero dizer? Mas, de novo, no bar eu ouvi, quer dizer, no show, como ele estava na fila. E ele pode ter bebido de outra pessoa. Você não sabe, estamos aqui bebendo vodka, vai saber? Eles te perseguem e seguem à noite, só esperando por você. E ele vai. Dizem que foi visto indo para casa. A única coisa boa que Jordan fez foi ir até uma das cenas e dar a volta de onde estava. Eu disse para ele onde ir e então ele encontrou aquele carinha sorridente. E depois eu fui lá. E eu disse para ele que não queria colocar isso no vídeo. Eu disse, isso é o que estou procurando, você sabe o que é, mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas eu disse, isso é significativo, você sabe, do aspecto ritualístico. Sabe, essa parte eu não me preocupo tanto, que é especificamente quem é o grupo, mas é mais do que apenas, você sabe, um símbolo assim. Então, o que aconteceu com Noé? O quê? Quais são os fatos básicos? Quer dizer, eu sei. Ele foi pro South Shed para um show. O que realmente me chamou a atenção nesse show foi o nome da banda. E eu fui vê-los quando eles estavam em algum lugar de Minnesota. Era o King Lizard e o Gizzard alguma coisa. Então era quase como se eles estivessem te dizendo, o lagarto no lagarto mago, os lagartos magos. Então era meio que, será que eles estão fazendo algum tipo de hocus pocus em você, alguma coisa assim? Sabe, algum tipo de truque ou algo assim para meio que ganhar controle sobre você, certo? Sabe, e a moela fica mais ou menos na altura do seu órgãos internos. Então, normalmente você só vê a moela depois que está morto. Isso quase que foi um sinal, tipo aquele que eu te contei lá no Brooklyn, sabe, perto da miragem que Jordão estava falando antes. Tipo, é isso? E eu te perguntei, é aquilo? Não só isso, mas a água que corre junto e os córregos onde os 3 corpos foram encontrados eram o Newtown Creek e o English Kills. O English Kills deságua no Newtown Creek. Então o que estão te dizendo é... há um assassinato aqui. Está relacionado a um serial killer. Porque qual foi um dos maiores assassinatos de jovens? O tiroteio de Newtown, em Connecticut, onde mataram todas aquelas crianças pequenas na escola primária. Se você não acha que é uma mensagem, eles deixam uma. Estivemos lá recentemente. De novo, aquele símbolo ali. Meu parceiro, que logo se aposenta do NIPD, é um chefão. E eu tenho fotos dele. Eu examinei as coisas, tirei fotos. Tudo se encaixa. Também havia números ao lado do bar que eram significativos antes de levarmos o grupo, então é isso que temos. Vou te mostrar uma placa na esquina onde havia uma carinha sorridente. Então ele estava aqui naquela noite e saiu pelas portas principais aqui em cima. Você pode vê-lo. Temos imagens dele gravadas pela câmera, mais ou menos. Eu não consideraria o que ele estava fazendo como cambalear por aí. Ele está meio que, talvez um pouco sem rumo, mas basicamente é isso. Você vê ele meio que andando em círculos, olhando para o celular. Não parece que ele esteja procurando pelo grupo com quem veio, não é amigo dele, apenas um colega de trabalho. Eles eram pouco próximos e nem trabalharam juntos por muito tempo. Noah não ficou muito em Chicago, nem na região. Esse cara também não, isso já é interessante. Havia a porta principal de saída. Qual era a grande? Provavelmente as pretas grandes. Tipo, mas a segurança empurra a multidão, sabe? Para um lado ou para o outro, mas principalmente para esse lado. Mas para um lado ou para o outro, parece que todo mundo, e a gente sabe pelo relatório, ele caminhou para o norte na East e na Avenida Elsinore. Para o norte, Avenida Elsinore. É aqui que complica. E isso provavelmente não é conspiração, só um relatório mal escrito. O Kevin entende relatórios policiais, são vagos e ambíguos. Então não diz que tem uma bifurcação bem aqui, tem um Y.
Você pode ver que tem uma rua indo para esse lado, indo direto leste-oeste. Tem outra rua em um ângulo, a rua onde a gente estacionou. Acho que é a Magnolia, né? Certo. E então, não diz, ele está andando para o norte, passando por esse cruzamento? Certo. Ou ele desvia para cá, para lá ou para lá? Certo que a água está bem aqui também, né? Então você sabe, acho que faço um ângulo de 90 graus. Viro para a esquerda, de propósito aberto à interpretação, mas tanto faz. Talvez seja só uma escrita meio solta. Mas o ponto é, vemos simbolismo lá em cima, mas vimos simbolismo lá em cima, que é indicativo de, você sabe, um deles é um rosto sorridente lá em cima, mas há outros simbolismos também, e alguns dos outros eu vou deixar de lado por enquanto. E também aquela rua lateral leva até o Uber, ela meio que cruza com a Avenida Norte. A próxima avenida principal de leste a oeste é a Avenida Norte. E parece que o Uber foi um deles que não quis me fornecer as imagens, mas também disseram que, para constar, a polícia nunca os visitou. A pressão arterial British Petroleum fica na esquina do outro lado da rua. Eles devem ter câmeras, já que o cruzamento é todo iluminado, parece uma árvore de Natal. Eu fui lá no dia 11, as imagens das câmeras deles expiraram no dia 7, o que é absurdo nos dias de hoje, mas já tinham sido apagadas. A polícia também nunca apareceu lá. Acredito que isso seja o mais provável, pois consegui imagens de 2 câmeras diferentes na Elson Avenue. E novamente, a polícia nunca foi lá. Sempre destaco isso porque é verdade. Aquelas câmeras nós analisamos bem a fundo, né, Kevin? Quero dizer sim, nós não vimos ele. Nós analisamos bem a fundo, não vimos ele. Na minha opinião, o mais provável é que ele fez esse desvio, já que as câmeras da rua não o registraram. A única outra possibilidade é a Magnolia. Segundo a teoria, ele seguiu por esse caminho e caiu na água. O problema é que falamos com a oficina aqui em cima sobre as câmeras de segurança deles. Eles têm uma ótima cobertura nos fundos da propriedade. Ele não foi visto nem aparece nessas imagens. Então é improvável que ele tenha ido por esse caminho. É muito mais provável que ele tenha subido por ali. Só que a gente não tem as câmeras da British Petroleum. Não temos as câmeras da Uber. Então não sabemos o que aconteceu a partir dali. Para onde ele foi depois disso, não sabemos. Nosso dispositivo paranormal acabou de dizer justiça. Sério, sem brincadeira. Ei, eu gostei disso. Sério? Interessante. Ele só corria ao fundo. Bem, é por isso, escuta. Isso não está longe das coisas dele. Isso é. Então isso é, sim, isso é. Nós estávamos desse lado da estrada, nessa bicicleta, quando parte do... Na verdade, estávamos do outro lado. Estamos ao longo do... Quero dizer, poderíamos fazer isso, mas o terreno é um pouco difícil. O terreno é difícil à noite, sim. Então, havia uma canoa. Aqui está a carta, certo? Onde a namorada escreveu no ano passado. Ela deixou a carta com algumas flores aqui na beira. E a canoa estava logo aqui, do outro lado da cerca gradeada. Bem aqui. Olá. Então não está mais lá? Era uma canoa vermelha? Não a vejo. Cuidado, cara. O outro se foi. Sobre o que Botra falou ali, quero dizer, na baixada. A canoa estava bem aqui desse lado. Nós contornamos a cerca. E descemos e estava lá. Nós estávamos escalando. Estava mais pra lá, mas... Mas você pode ver, olha aqui. Veja, aqui está uma corda. Alguém amarrou isso em... Não, talvez eu esteja enganado. Mas isso com certeza é um desnível ali. Bem, olha aqui, olha pra você. Cara... Então é aqui. Foi aqui que amarraram, bem aqui. A canoa estava presa com isso? Bem aqui embaixo. Falei isso andando com ele, desculpe a linguagem. Perguntei, o que você vê? Ele respondeu, o quê? Poderia ter sido. Qual a história do canoa? Quem sabe? Alguém tem um caiaque. Eles poderiam pegar, colocar numa caixa, colocar no caiaque e levar embora. Mas vocês vieram e viram isso? Vemos ele. Mas por que exatamente? Pegamos o nome da canoa, somos uma empresa. Porque especialmente é especial, com significado, uma das outras cenas que visitamos. Vamos falar sobre isso. Quero dizer, foi uma cena assustadora em Okeechobee, onde o corpo dele foi encontrado. Não era só uma canoa, tinha uma preparação ali, tinha tipo... Levar ele até o local? Você foi lá, mas agora já não existe mais. Toda a estrutura, até mesmo aquela coisa de madeira que a gente tinha, onde tinham as mesas com as luzes bonitas, era como um lugar para sentar. Parecia que alguém tinha feito seu próprio cantinho. Sabe, tipo se você tivesse um pátio no quintal todo de madeira, sentar lá e beber. E eles tinham aquelas luzes de Natal que você podia sentar e ver as bolas passando pelo rio, para cima e para baixo. Cadeira. Era como... Um tipo de... eles colocaram isso. Eles fizeram um show. É um banco personalizado, parecem verdadeiros artesãos. Quero dizer, era lindo. Fiquei pensando, que lugar.
Eles tinham um grande recipiente branco, cerca de 3,5 metros trancado. Sim, nós fomos. Não tínhamos um alicate de corte. Eu ia embora no dia seguinte. Conseguimos um alicate só para ver o que tinha dentro. Quero dizer, definitivamente grande. Grande o suficiente para colocar um corpo lá dentro. O quê? 2 ou 3 empilhados um em cima do outro? Mas não que eles tenham feito. Só parecia que alguém esteve lá. Quem sabe? Talvez tivessem a chave e alguma comida ou líquidos para manter gelado. Ninguém sabe o que era, mas foi triste. Não acredito que aconteceu. Eles o tiraram de lá. Não, já era. Uau. Mas você viu uma canoa vermelha em ambas as cenas. Sim, foi bom, mas sinceramente não sei se a outra era vermelha. Tinha mais e vários remos nela. Porque com certeza era definitivamente uma pessoa, sabe, bem experiente em, sabe, canoagem. Interessante que há um lugar de canoas que vende e aluga canoas bem aqui em cima. Havia talvez uns 3 ou 4 deles. Eu não sei quantos eles tinham. Naquele ali? Sim, ali. Tinha vários. Pelo menos... Eu acho. Eu não sei. Vermelho, azul. Esse aqui era só um, mas bem ali em cima tem um lugar que é onde eles atuam. Eles estão aqui há muito tempo. Lembro que havia um motivo para não ter investigado mais aquele lugar. Acredito que foi porque o dono, na época, o local, já funcionava antes do desaparecimento dele, mas era outro dono. É assim que eu me lembro. Havia um motivo para eu não ter investigado isso mais a fundo. Quer ver onde acharam o corpo do Noé? Sim, fica perto, né? Não, fica do outro lado daquela ponte ali, tá vendo? É logo lá. Tem um pouco de simbolismo, não só o valor. Tipo, eu adoraria ir ver aquele rosto sorridente se ele estiver lá. Já tive experiências sobrenaturais, por isso não sou cético. Não sei o que significam, mas já tive uma há cerca de 2 semanas. E eles fizeram. E eles a mesma coisa que fizeram cerca de 2 meses antes disso. É só um gesto bem pequeno, um leve toque na cabeça, só meio que me acordando. E não é como, sabe, quero dizer, é algo muito distinto, sabe? É tipo, ok, isso não foi um sonho meu. Não é imaginação, foi real, não há mais ninguém. Vejo isso como, só estou avisando que estou aqui. Sabe, estou te avisando que isso está além do plano físico. Mesmo assim, aqui estou, ainda consigo fazer isso. Agora, o que isso significa, eu não sei. Não sei se tem algum significado mais profundo do que isso. Vejo isso só como uma confirmação da minha fé de que há mais na vida do que isso, sabe? Certo? Bem, no local onde o corpo foi recuperado, eu quero fazer uma sessão com a Spirit Box, então você vai poder ver isso em primeira mão. Então, o que estamos vendo aqui? Isto era um sorriso. E havia um olho também. Como um cervo, mas é aqui que está o dano. Qual é a palavra? O que é isso? Soletrado, sim. E então com um... E com um olho também, né? Não tinha um olho? Então, quando vocês estão olhando para símbolos como esse, o que diferencia esse rosto sorridente dos outros? Bem, primeiro a gente sabe o que está procurando. Estamos procurando rostos sorridentes e outras coisas, outros símbolos que vêm junto, como os outros 12 símbolos. Mas também a conjunção bem ali, é a combinação. Mas outra coisa é que nem todo rosto sorridente é igual. Você ainda pode ter 2 tipos diferentes de rostos sorridentes em Chicago, porque outra pessoa pode pintá-los. Se houver de 8 a 20 caras, ou você sabe, caras e garotas em uma cela, talvez nem todos pintem do mesmo jeito, mas muitas vezes eles são parecidos. Então diríamos que o rosto sorridente em Chicago pode ser diferente do de Wisconsin. Pode ser diferente do de Nova York ou de outros lugares. Alguns podem ser círculos completos com 2 olhos em ponto. Alguns vão ter olhos com as lágrimas escorrendo, como se fosse um cervo, como se estivesse chorando. Outros vão ter, sabe, uma linha reta para baixo. Alguns vão ter, como em alguns lugares do Wisconsin, onde colocamos X nos olhos. Então, sabe, há um monte de diferentes. Então você não... Nem vê isso. Sim, pra mim.
7. Desculpa, tá vendo aquele olho? Pode diminuir um pouco o zoom? Assim você pega o sorriso junto. Você acha, ou eu poderia até dizer, sabe, que essas pessoas que cometem esses crimes vão deixar esses símbolos? Não só especificamente para você, mas para pessoas que sabem o que estão fazendo, como em alguns casos uma forma de provocação, em outros casos marcando território. Ambos. Ambos, E a opinião de vocês é que isso pode ter sido pintado por, sabe, esse grupo. Porque é isso, sabe? Até o fato de terem colocado isso no esconderijo. Certo, a gente ficou Gostamos disso e investigamos o esconderijo, mas não achamos nada interessante. Mas não fica longe de onde você sabe, estava. Pode ser Você tá vendo o número de telefone do outro lado da rua? Não, eu não vi. A gente tinha aquela foto disso. Quero dizer, sabe, eles poderiam ter deixado ele e subido aqui, ou poderiam ter marcado isso antes mesmo de fazerem o que fizeram. Sabe? E sabe, eles sequestraram ele e mataram ele. E sabe, isso faz parte de toda a mensagem deles, da ideologia deles, sabe? De quem eles são como grupo, sabe? Aqui está a questão sobre a natureza da patologia. Se você está apenas cometendo um assassinato perfeito e saindo impune, e ninguém nunca fica sabendo de nada, e a única história que temos é só um monte de suposições. E todo mundo que acha que é homicídio, certo, é só idiota e meio que deixam de lado. Eventualmente, ninguém vai dar ouvidos a eles. Não vai ter mais intriga, nem burburinho, por assim dizer. Então você meio que tem que perguntar, de uma perspectiva patológica, qual é o sentido disso? Sabe por que você está fazendo isso? Eu acredito que eles querem um pouco de desafio. Bem, também reconhecimento. Isso mesmo. As pessoas querem reconhecimento pelo trabalho delas, especialmente se estão enganando a polícia e tudo mais. É como eu disse, chegamos ao ponto em que eles podem simplesmente dizer, podemos fazer o que quisermos. Eles nem estão olhando para essas coisas. Eles não ligam nem um pouco para isso. A gente poderia matar alguém na Quinta Avenida e sair impune. Sabe, o mesmo tipo de absurdo. Você entende o que eu quero dizer? E é basicamente isso. Quero dizer, alguém vai levar isso a sério? Só aqueles caras malucos de Nova York vão ficar falando sobre isso, sabe? Tanto faz, blá, 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 blá. Mas não é assim. Porque, obviamente, é o filho de alguém e eles estão sendo assassinados. Mas quando você pensa bem, só o fato de incluírem o símbolo da carinha sorridente, pra mim, é como se eles fizessem isso pra você perceber o padrão, mas é tão fácil ignorar alguém. Já vi carinhas sorridentes por toda parte. E sabe, você parece um maluco pra maioria das pessoas que não mergulharam nesse mundo ou nem olharam os fatos além de uma matéria de jornal. E normalmente, quando escrevem sobre uma carinha sorridente, eu já li muitos desses artigos, é sempre com muito ceticismo, com certeza. Sabe, é isso que surge desmentindo e questionando a carinha sorridente. Dizem que você encontra uma carinha sorridente sobre qualquer ponte, como se as crianças tivessem pontes e nós estivéssemos lá. O Centro para Casas pesquisava. O homem não tinha experiência em homicídios. O que eu te disse, fala pra eles sobre homicídio, o Centro de Troca de Homicídios. Trocar o quê? Onde foi feita a troca? Me traga suas provas. Me traga o seu caso, e eu te mostro o meu. Me diga por que isso é um homicídio. E eu poderia refutar qualquer coisa que eles inventassem. E o FBI, o que eles... Quer dizer, eles disseram algo bem breve. Não, eles só disseram que estavam fazendo isso. Não há evidências conclusivas de que isso seja de natureza serial. Mas é só... Eles estão sendo mais ou menos muito corretos, bem padrão. Não dá pra culpá-los por isso. Não tem nada de errado nisso. Mas descartar isso, sabe? Simplesmente detonar isso de cara, dizendo que não tem nada aí... O jeito como a pesquisa de homicídio é feita, e isso é relações públicas. Isso é relações públicas. Especialmente se você nem mesmo. Nenhum policial fardado está lá dentro. Quanto mais um detetive de homicídios, um supervisor de detetives de homicídios ou um perito forense, você está falando sobre isso e, como eu disse, eu já parei. Interrompi a execução 3 semanas antes, com apoio de 2 dos principais patologistas forenses do país. Portanto, não sou um completo imbecil. Sabe, mas esses cabeças ocas estão por aí espalhando, como ele disse, só veneno em besteiras que eles não conseguem comprovar. Nós olhamos isso. Ou algo assim. O que vocês olharam? Mostre, me dê as evidências. Me mostre o que você tem. Acabei de ler para você algumas dessas autópsias. Por que essa é um afogamento? Por que essa não é?
Meu motivo era que, mesmo com pouca água, poderia haver afogamento por embriaguez, questão que Jordan, interpretando Antônio, um grande cético, me fez. Que Antônio, é por isso que todos dizem para garantir que eu possa responder, pois se não conseguir ou alguém duvidar, você tem um ponto cego. Se você tem uma lacuna ou um espaço em branco, como diz Taylor Swift, você tem, sabe? Perguntaram se você pode comentar também, pois ele citou algo. Existe um termo médico para isso. Do que você está falando? Asfixia ou a mesada, cara. Olá, acho que pode ser isso. Esse é o seu lounge? E geralmente há uma correlação com isso nos casos de afogamento seco. Então, se você não está vendo isso, não pode simplesmente chamar de afogamento seco. Então tem que secar e aí a laringe deve ficar, sabe, bem tensa. Se for normal, sabe? Mas tinha outra coisa também. Eles também poderiam dizer que após a morte, os músculos e a laringe relaxam. Assim como ocorre quando as pessoas evacuam após morrer, seria um pouco mais difícil de provar. Mas com as outras coisas que eu falei antes, aqueles caras estão só, sabe? Eles só estão falando. E eles realmente não têm nada para comprovar. Então eles, sabe, eles estão só, sabe, pegando manchetes de jornal que alguém disse, e isso faz com que... Costumo ver isso como sinal de luta. Acho que houve outro incidente. Há outras inferências dessas autópsias que tem. Pode repetir de novo? Desculpe, Larry. O show do Larry? O espasmo da laringe. Quando isso coincide com o afogamento seco, há outras coisas. Essas tendem a... Eu gostaria que um patologista assistisse isso e me corrigisse se eu estiver errado, mas eu acho que elas tendem a se alinhar com uma luta na expiração. Isso tende a ser uma luta. Se você não está vendo isso, não pode simplesmente atribuir a isso, pois não há outros aspectos ligados a um sinal de luta. Mas olha, se houvesse, como eu disse, se então 99% dos casos... Isso me lembra daquele centro de pesquisa de homicídios. Me lembra, não consigo lembrar o nome do grupo, mas era aquele grupo nos anos 80, quando houve todos aqueles casos de abuso ritual de crianças em creches. A creche, você quer dizer processual, eles não conseguem ver isso. McMurray. McMurray foi um grande caso, sim. O grupo apareceu dizendo que as crianças estavam claramente sendo induzidas. Não lembro o nome do grupo. Mas depois descobriram que os fundadores do grupo que fazia todas essas alegações tinham publicado uma revista com crianças nela por décadas na Califórnia. E eles eram os que eram os ex, sim. Eu não sabia. Obrigado por contar. Se pensar em me enviar algo, quero sim, tem muita coisa. Tem um ótimo livro sobre isso que é muito interessante. Também foi infiltrado pela CIA, pessoas tinham avós e irmãs na CIA. Uau. É uma toca de coelho diferente. É. Quero destacar algo. Aquilo é uma carinha sorridente ou estou ficando louco? Você também vê isso? Lateral daquele prédio ou é uma sombra? Bem aqui em cima. É. Sabe, eu não sei se era de verdade. Da última vez que estive aqui foi há uns 6 meses. O que você vai procurar? Olá, não estou vendo. Bom, vamos correr. Até lá e dar uma olhada. Ok, mas parece bom. Achei que tinha algo pra vocês. Cara, geralmente tem 2 olhos, mas quase nunca nariz. Aquele menorzinho escorregou pra baixo, pra trás e pro lado. Parece um rosto. Eu fiquei tipo, caramba, será que perdi isso? De repente comecei a pensar, sabe? Comecei a sentir que perdi isso. Eu pensei que tudo ia se encaixar e aí percebi. Isso é ruim, isso é muito ruim. E você está me fazendo parecer mal na câmera. Mas quando estávamos lá embaixo, eu ia comentar isso também. Naquela esquina, aconteceu a vigília por Noah. Tinha um indivíduo. Lembra que te falei? Talvez não tenha sido nada, mas havia alguém. Eu estava longe, fazendo outra coisa. Eu e o irmão do Noah, tinha uma chave. Era muito parecida com uma chave antiga, tipo aquelas que você vê em filme de terror para abrir. Mas parecia uma chave de baú? Sim, ela estava ali, em cima da cerca, bem em frente de onde, você sabe, eles estavam filmando a vigília. Então estávamos olhando para isso e ele me mostrou. E acabamos andando por aqueles arbustos ali. Eu não sei, mas eu me afastei por um tempo e voltei depois de talvez nem 30 segundos, no máximo 1 minuto. E todos me disseram, sim, um cara passou por aqui e estava sendo meio estranho, só ficou olhando pra gente. E eu falei, sabe, eu não vi isso, eu não sei. Essa era a opinião deles. Disseram, ele está ali, provavelmente já no meio do quarteirão, indo para a North Avenue.
Saí do carro e corri pela rua, depois dirigi pela North Avenue para tentar interceptá-lo. Eu continuei, ele estava indo para o outro lado do rio, e eu estacionei nesse lugarzinho tipo um Jiffy Lube ou algum lugar assim, bem do outro lado do rio. Esperei ele passar por mim. Tentei tirar uma foto dele, mas eu posso até mostrar a foto, mas não importa porque é de costas. Peguei ele de costas. Não consegui uma foto boa dele. E então esperei ele no banco Chase do outro lado do rio, ali. Resumindo, ele virou à direita, naquela esquina, onde tem um Whole Foods ali, e não tinha outro lugar para onde ele pudesse ter ido. Eu saí do meu carro naquele momento, procurei por ele a pé, não consegui encontrar, fui até o rio procurar esse cara. Fiquei pensando, ué, pra onde ele foi? Não tinha, eu não sei, nunca vou saber se era alguma coisa, porque também tinha outro cara. E isso se encaixa com sua teoria, que acho que você não comentou no ar. Mas ele tinha esse perfil, esse tipo, entendeu? Estávamos lá quando saí pela primeira vez para buscar com a família. Esse tipo de coisa, nunca se sabe se é viés de confirmação ou não. Nunca saberemos. Mas ele passou por mim e se encaixava no perfil que o Kevin conhece por vários motivos. Ele só tinha uma expressão de raiva no rosto. Então, essas são coisas que você procura quando está na rua. E você simplesmente não sabe. Você tenta verificar as evidências. Você tenta pegar eles no flagra. Se eu tivesse corrido atrás dele, quem sabe onde isso teria dado? Eu não sei. Eu teria questionado ele. Eu teria, sabe, mas eu não fiz isso. Eu não peguei ele. Também ouvimos falar dessas coisas em Austin. Tipo, a mulher que eu entrevistei disse que ela mesma foi investigar que havia um homem lá no mato para quem ela fez uma pergunta. E ele saiu correndo. Ela falou com uma mulher em situação de rua que disse: seu marido foi assassinado, e então ela saiu correndo. Tem todo tipo de coisa estranha assim. Se quiser voltar a Austin, avise e vamos juntos. Porque eu tenho um cara lá que basicamente confirmou. E o amigo dele, o que eles sabiam. Eles chegaram no grupo, eu fiquei tipo, eu tô te dizendo, é isso que tá rolando aqui embaixo. Eu falei, beleza, tô ouvindo, cara, só me diz como você sabe. E eles estavam por dentro, cara. Eles estavam ligados. Nesse momento, Kevin e Jordan decidiram nos levar a um dos lugares mais sombrios da noite, o local exato onde o corpo de Noah Enos foi encontrado. Era só um pouco mais adiante, bem aqui, do outro lado da ponte. E eles basicamente o puxaram por aqui, tiraram ele pra cima, pra este cais. Isso é assustador. Então você vê do outro lado de onde aquele pilar está, né? Você mostra onde está o falso vultão. Agora tem um social, mas estou dizendo que ele foi encontrado por aí com esses barris grandes de 110 litros. Aquele último bem ali, de onde dá pra ver lá do alto, à esquerda. Você quer mais perto do... Tava bem ali. E um pouco mais perto da parede aqui também, do outro lado. Então esse sombreado é onde ele foi encontrado? Não, foi perto do canto amarelo. Coloque um à esquerda, isso, à direita. À direita deles. Mais pra dentro. Mais adiante. Quase em direção aonde o outro... Ou a parede, embora eu jure. Ali encontraram Noah. Trouxeram o corpo dele pra cá e eles... Sabe, eles puxaram ele por cima do barco. Tiraram ele quando a gente tirou o barco, puxaram ele aqui pra baixo. Querem experimentar essa Spirit Box conosco? Sim, claro, eu adoraria. Então essa é uma Spirit Box que usamos em investigações paranormais. E ela basicamente escaneia frequências de rádio pelas quais as pessoas teorizam que os espíritos conseguem se comunicar em frequências que nós não conseguimos ouvir com nossos próprios ouvidos, certo? Este dispositivo analisa o campo eletromagnético do ambiente. E qual é o seu nome? Deixe-me ajustar essa frequência eletromagnética bem aqui, EMF. Ok, então qualquer flutuação no campo eletromagnético, esse é um aparelho de uns 800, me faz lembrar do filme Frequência, ótimo filme. Esse foi bom mesmo. Era exatamente isso que eu estava pensando. Mas ele usa essa flutuação e o desvio passa por um algoritmo e gera uma palavra ou frase. Essa é a teoria do aparelho. Recebemos algumas coisas inacreditavelmente bizarras através disso. Mas você descobriu meu nome, isso é muito bizarro. Acho que todos podemos. Se quiserem perguntar algo, podemos. Já estamos acostumados com isso. Aliás, não falamos com as vítimas, o que sempre destacamos como importante. Nós não falamos com ninguém que possa estar aqui no ambiente. Isso é principalmente para evitar que alguém fique chateado com o que fazemos. Já tive familiares que quiseram que a gente fosse fazer isso com eles, então é tranquilo. Essa é a sua escolha, porque eu ia, ainda bem que você me falou isso, porque eu estava prestes a dizer isso. Se alguém está aqui conosco agora, se você pode ouvir nossas vozes, veja esta luz.
Estamos falando agora com qualquer pessoa ou coisa que esteja nesta área. Meu nome é Colin, Jordan, Kevin, Connor, Mary. Só queremos dizer oi, dar as boas-vindas e queremos fazer algumas perguntas sobre o corpo que foi retirado da água aqui perto. Tem alguém aqui conosco agora? Você pode dizer seu nome, oi, olá, pode dizer qualquer coisa. Tem alguém aqui conosco? Estamos deixando alguém desconfortável? A gente só quer saber, queremos saber. Quando você disse desconfortável, apareceu calmo. A gente quer saber, não estamos aqui para criar nenhum estresse, queremos saber se a nossa vítima está... Tudo bem. Se o espírito dele está bem? Então você não se incomoda com a nossa presença e com o motivo de estarmos aqui? Roebuck. Pequeno robô, Roback, robô. Nós apenas... Metionina, eu não sei, isso não é nada do outro lado, nós queremos saber se... O espírito dele está seguro, ponto de interrogação. Concha, você mostrou para a câmera, isso é realmente bizarro. Você tem um ponto de interrogação? Eu sei. Eles observam. Bem, era isso que eu ia perguntar. Bem, nós observamos o que acontece aqui, queremos saber se nossa vítima se adaptou ao seu novo ambiente. Porque há pessoas que o amam e se preocupam com ele, David. Tinha alguém aqui quando aquele corpo foi colocado na água? Control. 2, 3, 4. Sabemos o que acreditamos que aconteceu com nossa vítima. Enquanto ele se ajustava a um mundo espiritual, porque sua família está preocupada com ele. Ancestralidade, certo? Quando você disse família, porque no espírito humano das palavras e do poder delas, eu não sei onde isso vai dar. É uma coisa espiritual. Cara, você sabe, não tem microfone nem nada aqui. Sim, a família dele está preocupada e... Eles estão preocupados. Achei que ouvi alguma coisa. Ele ainda está em choque e eles querem saber se ele está seguro. Aquilo foi o punho dele. Eles estão preocupados com ele agora. Ela está dizendo tipo, bem, eu o encontrei. Fico feliz que ele esteja bem. Ele também disse. Tem um simbolismo nisso que Paulo e eu quero perguntar pessoalmente para quem estiver aqui.
Então, quando esse corpo acreditamos foi colocado na água, você viu algo de que possa se lembrar sobre a pessoa ou as pessoas que colocaram esse corpo na água? Como características, atributos físicos, roupas que estavam usando, a quantidade de pessoas que estavam aqui. Você viu alguma coisa naquela noite? Ninguém. Nossa vítima sofreu antes de falecer? Escanear. Tranquilo. Meu Deus, você leu minha mente. Eu ia falar, mas ele está em paz agora? Ele está em um lugar tranquilo? Mas ele disse tranquilo. Isso foi louco. E na verdade eu estava prestes a perguntar isso. Mas aí, se eu dissesse isso, eu disse, acabei de pegar meu ponto. Achei que tinha conseguido. Mas você também acabou de perguntar. Houve sofrimento? Barbeiro. Não sei o que Bárbara Barbeiro. Ele está bem agora? Ele está ajustado? Ele está seguro? Gostaríamos de poder dizer aos entes queridos dele que ele está bem e que ele está cuidando de todos eles. Qual é o nome do pai dela? Não. Havia mais de uma pessoa aqui naquela noite? 8, 9, 10. 17, 18, Marie. Esquerda. Maria, esquerda. Você viu mais de uma pessoa? Achei que ouvi uma voz feminina. Ambos completos. Em que? Qual o ponto? Sim, talvez Mark. Sim. Você está tentando me dizer que havia várias pessoas com ele naquela noite? Poxa. Massachusetts. Você está ouvindo a música? É de lá que eles são. Quem? Eles são de lá. Juro por Deus, você tá brincando comigo, juro por Deus. Como assim? Eles são de lá. O grupo? Não. Noé e seu irmão originalmente. De Noé, de Massachusetts. Você mencionou a vítima, mas achei que não queria divulgar nomes. Não. Podemos falar sobre ele se for sobre isso. Mas eu achei que não queríamos mencionar o nome dele. Isso é loucura. Ele é de Cape Cod. Uau. Claro, e agora está acontecendo de novo. É como se estivesse repetindo várias vezes. Agora só está rodando. Isso. É como se dissesse 3 vezes. Não é só que fez isso. Ele faz uma vez e depois escreve embaixo. Mas está rodando sem parar. Isso é uma forma de dizer, talvez também, que onde ele está com as pessoas que ama. Planetariano? Cara, isso é uma coisa incrível. Isso não me faz pensar em celestial. Sabe? Então ele está seguro agora? Não estava preparado para isso. Isso é loucura. Socorro. Não, socorro. Eu ouvi socorro. Se cuida aí, cara. Você está perto demais. Você está sentado, você está sentado, você está sentado aqui? Ei, se eu estou... Se eu estou caindo, eu sei. Não. Não como no acampamento. Você teve sorte. Eu entro lá. Vou flutuar pelas próximas 5 horas. 36. Eu e todos vamos entrar. Vai ser anarquia. Há alguma mensagem para nós, independente de quem seja?
E às vezes o que acontece com esse dispositivo é que quando estou editando, eu passo por tudo e diminuo a velocidade das coisas. Você consegue ouvir? E tipo, conseguimos nomes de autores que nem sabíamos que existiam até depois, quando pesquisei nesses vídeos. Tipo, esse negócio é bem louco. Tinha uma pessoa... Há uma pessoa de interesse, só não falei o nome dele em voz alta. Achei que talvez tivesse ouvido o nome dele. Sério? É. Isso é muito legal. Esse é um DR-60, é muito procurado, mas é um gravador de voz antigo dos anos 90, o terror. Que é portátil. Não. Tô brincando, é. Mas os pesquisadores consideram isso como o santo graal dos gravadores de voz. Você viu alguma coisa na noite em que um corpo foi colocado na água perto daqui? O corpo do homem foi colocado no rio? O corpo da nossa vítima foi colocado no rio perto daqui, onde ele foi encontrado? Ou foi mais longe? Várias pessoas participaram desse assassinato. Nossas vítimas sofreram muito durante esse procedimento. Há mais alguma coisa que quem está aqui gostaria de nos contar? Eu não sei, isso simplesmente parou de responder completamente. Parece que estão deixando isso controlar tudo. Interessante, sim. Sim, parou? Quer ouvir? Sim, vou deixar você subir. Quer colocar o... Eu seguro a câmera para captar o áudio. Isso é verdade. O homem Bob foi colocado no rio 64, 65, 66, 74, 79, 70, 62, 63, 75, 76, 76, 77. Acho que aquele é o carro. É isso mesmo, a ponte. Então a gente não ouviria nada mesmo. Agora é uma coisa idiota. Foi bonito. Ficou silencioso após sua última pergunta. Então isso pode ser melhor. 79, 89, 71, 68, 57, 79. Não, não tem nada. Absolutamente nada. Mas isso foi muito bom, porque quando eu estava, eu fiz uma pergunta quando aquilo apareceu, né? Foram 3 ocasiões em que você parecia alinhado com o que dizia, ou na terceira, com o que pensava, sem falar. O que eu estava fazendo naquele momento? Eu estava pensando sempre em paz ou algo assim com você, e de repente eu falei, então isso foi meio louco, irmão. É uma loucura em Massachusetts, difícil de acreditar. Você sabe que é real porque ele fala, ele conseguiu, quer que eu segure? Você já tem o suficiente deles. Eu nem estava planejando participar, sabe, por assim dizer, porque não é que eu não queira. Acabei de falar sobre isso que eu acredito. É só que eu tenho uma coisa de sentir que você se conecta por aqui, e eu não gosto de verbalizar isso. Mas isso é só comigo, sabe? Eu gosto, sabe? Porque obviamente isso foi... Eu não sei como refutar isso. É bem louco, na verdade. Quero dizer... Antes de irmos, quero fazer mais uma pergunta e ver se consigo voltar depois e ouvir uma resposta com bastante clareza. Talvez... Eu acho que um caminhão é tudo. Eu sei. Antes de irmos, só quero pedir, vamos te dar um tempinho para tentar responder se você conseguir. Você se lembra de alguma característica física das pessoas que estavam aqui quando o corpo foi colocado na água? Qualquer descrição que você possa nos dar? Cor do cabelo, roupa, um nome. Cor branca, preta. Eu não sou... Peguei. Dinheiro, eu ouvi. Com o chapéu. Eu ouvi. Dinheiro de novo, o branco.
Mais alguma coisa que você lembra? Estamos prestes a sair daqui. Não. Não foi bom, mas você fez o seu melhor. Isso é loucura. Obrigado a todos que estão aqui. Quero dizer isso pessoalmente. Vou deixar uma energia boa aqui. Eu também. É isso que costumamos fazer. E sim, obrigado. Nós realmente agradecemos a todos que estiveram aqui e especialmente ao Noé. Se houver qualquer energia dele aqui, acho que todos nós podemos dizer que esperamos que você esteja em um lugar melhor e que ele não esteja mais aqui. Você faz falta, meu amigo. Você faz falta, cara. Nós amamos profundamente sua família, sua namorada e todos. Então, você é muito amado, meu amigo. Encontre conforto nisso. Eu senti uma tristeza muito forte quando você disse isso. Foi tipo, uau. Isso faz parte de tudo isso. É isso que torna tudo tão difícil, mas enfim. Estou dizendo para sua mãe que precisamos trazer o trailer de volta para eu colocar na casa dele. Onde todos os túneis. Para as outras pessoas que entrarem nisso, passando pelos cartazes, elas têm que responder. Então, por que não? Mas alguém terá que investigar isso. Então temos que descobrir. É nosso trabalho. Por quê? No fim das contas, mesmo que não tenhamos saído de Chicago com as respostas que queríamos, nossa investigação sobre as misteriosas mortes por afogamento na cidade, espero que ajude a conscientizar o público em geral de que essas coisas estão acontecendo. Como você pode ver, quando analisamos mais de perto as mortes desses homens inocentes, as coisas simplesmente não fazem sentido. Existem ferimentos inexplicáveis, pessoas misteriosas vistas com as vítimas na noite em que desaparecem, linhas do tempo que não fazem sentido, filmagens desaparecidas de forma suspeita e muito mais. Já vimos padrões como esse acontecerem em cidades pelos Estados Unidos. Na verdade, homens ainda estão morrendo afogados dessa forma em Austin, Texas, e eu explorei essa série de possíveis crimes em um documentário que produzi no ano passado. Também investigamos outro grupo de afogamentos extremamente semelhante a esses no início deste ano, que ocorreu em La Crosse, Wisconsin e Minneapolis, Minnesota. Mas até que a polícia e as autoridades locais comecem realmente a investigar esses eventos como possíveis homicídios em vez de acidentes, nada vai mudar. Os familiares das vítimas não vão receber a justiça a que têm direito, e crimes como esse infelizmente vão continuar acontecendo. A teoria do Smiley Face é altamente controversa, e ainda assim, passando um tempo com Kevin e Jordan rastejando pelo submundo sombrio e decadente de Chicago, não tem como não ficar totalmente convencido de que isso é, ou pode ser, exatamente o que está acontecendo aqui. Quem assiste a um documentário como este precisa admitir que nada disso realmente faz sentido. Há tantas coisas sem sentido. E Kevin tem os documentos e dados para comprovar todas as suas afirmações, mas no fim das contas, acho que tudo isso é apenas um grande mistério. E isso vai continuar sendo um grande mistério até que a polícia comece a levar essas coisas a sério. De qualquer forma, obrigado por nos acompanhar no episódio de hoje à noite. Essa é uma história que realmente me importa agora. E eu realizei uma entrevista aprofundada com Kevin, que estará no canal em breve, onde exploramos todos os aspectos do caso Smiley Face e falamos sobre alguns dos desaparecimentos específicos que ele investigou pessoalmente. De qualquer forma, pessoal, obrigado por acompanharem hoje à noite. Meu nome é Colin Brown, vejo vocês na próxima semana. Obrigado por assistirem e fiquem assustados.